Livro de Joel, capítulo 1. Quero pedir aos irmãos que esse seja um momento de reverência à palavra de Deus. Deus tem algo grande para a sua vida esta noite e não permita que ninguém tire isso de você essa noite. Joel capítulo 1, do versículo 9 até o versículo de número 14, o diácono Gladstone já deu uma introdução aqui nesse capítulo aqui, e assim diz a palavra do Senhor. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram. E já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos de pano de saco e lamentai. Sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros de Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta dos manjares e a libação. E o versículo 14 diz: promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor, o vosso Deus, e clamai ao Senhor. Feche seus olhos nesse momento mais uma vez. Não a sua Bíblia, mas os seus olhos, em nome de Jesus. Querido Deus, mais uma vez nós entramos em sua presença para pedir a sua permissão, Senhor Deus, para que esta palavra chegue diante do coração da tua igreja. Nesse momento, Senhor Deus, é com temor e tremor que nós ministramos essa palavra, porque esta palavra é uma palavra dura, mas é uma palavra que vem do coração de Deus aos nossos corações. Esta palavra, meu Deus, é uma palavra de juízo, porque ela vem sobre nós. É uma palavra, Senhor Deus, que está bem próximo a se cumprir nesta geração, na geração presente. Então, Senhor Deus, é com temor e santo temor que nós ministramos esta palavra. E, meu Deus, que o Senhor me permita que eu não fale algo que venha de mim, mas que venha somente da palavra do Senhor, porque somente a tua palavra é o que importa neste lugar, Senhor. A filosofia do homem não importa, a palavra do homem não importa, mas a palavra do Senhor é o que importa em nossas vidas. Então, Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por este momento e pedimos que, enquanto teu servo ministra esta palavra, Senhor Deus, estende tuas mãos para curar, Senhor meu Deus, estende suas mãos para salvar, Senhor meu Deus, estende suas mãos para que essa igreja ela possa receber o perdão do Senhor, em nome de Jesus. E, Senhor Deus, que possa haver arrependimento em nossos corações. Por isso nós oramos. E nesse momento nós agradecemos no santo nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz: amém. Graças a Deus. Tomem seus assentos. Eu quero trazer à amada igreja hoje o tema dizendo o seguinte: e já não há alegria entre os filhos dos homens. Esse é o tema dessa noite. Queridos, a obediência à palavra de Deus, quando nós passamos a ser obedientes à palavra de Deus, recairá sobre nós, meus amados irmãos, grandes alegrias, grandes manifestações maravilhosas virão sobre as nossas vidas, quando nós começamos a praticar a palavra de Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 28,
Do versículo 1 ao versículo 14, existe várias promessas de Deus para o homem. Existe uma lista de bênçãos que nos alcançarão a partir que ouvirmos e vivermos a palavra de Deus. Repito, são chuvas de bênçãos, e essas bênçãos virão sobre nós e elas nos alcançarão. Isto é, elas virão sobre nós à medida que nós vivemos a palavra de Deus. Mas também, se não obedecermos à palavra do Senhor e vivermos em completa desobediência, o fruto dessa desobediência ela será profunda tristeza em nossas vidas, como exige o tema no versículo 1, capítulo 1, versículo 12, a parte B do versículo, quando o profeta diz: e já não há alegria entre os filhos dos homens. O texto em tela, ele fala exatamente dessa falta de alegria, por não obedecermos aquilo que Deus nos pede. Queridos, não existe coisa mais triste na vida do ser humano do que você sentir vontade de querer comer alguma coisa e não ter esta coisa para comer. Olhar para seu filho com fome e não poder fazer nada. Todas as suas necessidades estão expostas e você não pode fazer nada, a não ser ficar triste. Deus faz isso para chamar a nossa atenção. Deus faz isso para que nós possamos olhar para Ele, e Ele chama a nossa atenção para isso. O versículo 9, ele diz: cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação, os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Havia uma grande tristeza na época de Joel, e essa tristeza deve haver ainda hoje no coração da igreja. Já explico o porquê. O templo foi abandonado. João Calvino, ele está correto quando diz que ninguém havia ficado mais ofendido com os pecados do povo do que o próprio Deus. Por isso, as ofertas de manjares, a libação, foram cortadas da casa do Senhor como sinal do desgosto divino. Os sacerdotes estão de luto, porque o culto coletivo foi suspenso, uma vez que os gafanhotos, como Gleide leu aqui, devoraram os vinhos, os olivais e tudo aquilo que constituía as ofertas de comida e bebida na casa de Deus. Sabe por quê, amados? Porque o julgamento, quando vier a este mundo, ele não vai começar nada mais, nada menos do que pela casa do Senhor. E se você quiser abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 7, Pedro vai explicar muito bem sobre isso. E Pedro diz: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? A desobediência do homem à sua palavra e à palavra de Deus trará à terra consequências devastadoras. O versículo 10, o texto diz: o campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, os olivais se murcharam. Queridos, para a época isso aqui foi uma grande, uma coisa terrível que aconteceu, foi o juízo de Deus sobre o povo de Israel. A terra ela foi devastada, a própria terra, como diz o versículo, ela está de luto, porque já não consegue mais produzir o seu fruto, ela já não gera mais nada. A devastação da terra, a destruição da lavoura e o fracasso das colheitas representam um colapso total para a economia da nação. O resultado disso seria a pobreza, a fome e a morte.
Houve um tempo em Israel, queridos irmãos, na época dos reis, que as mães chegavam a comer seus próprios filhos por causa da fome. Charles Feinberg, ele faz uma descrição dramática dessa situação. Ele diz: a desolação não deixou nada por tocar, tudo foi atingido, o campo, o cereal, a vide, a oliveira, o trigo, a cevada, a figueira, a romeira, a palmeira, a macieira, todas as árvores foram atingidas. Em resumo, tudo havia sofrido o efeito maléfico do flagelo dos gafanhotos. Toda alegria se fora, pois a colheita e a vindima lhes foram negadas. A gravidade da situação é acentuada, amados, pelo acúmulo de palavras descritivas de ruína e desolação, por causa da desobediência do povo, por causa da desobediência dos sacerdotes, por causa da desobediência dos anciãos, dos pregadores da palavra de Deus. Cortada, como diz o versículo 9, assolada, luto, destruído, secou, murcharam, versículo 10. Pereceu, versículo 11, secou, murchou, secaram-se, versículo 12. Esse juízo, ele trouxe frustração para todos, ricos, pobres, miseráveis. Veio um grande juízo. E esse juízo que nós estamos falando nesse texto, ele fala do grande dia do Senhor, que também ainda vai acontecer ainda. Versículo 11 e o versículo 12. Acompanha comigo o texto aí, versículo 11 e versículo 12. Versículo 11 diz assim: envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. O profeta Joel, ele destaca agora o grande desapontamento dos agricultores. E duas verdades merecem a nossa atenção aqui nesses dois versículos. Duas verdades merecem a nossa atenção. A primeira verdade é que os lavradores deveriam sentir vergonha do pecado, por isso seus trabalhos foram todos desperdiçados, versículo 11 e o versículo 12. A devastação nas lavouras foi geral e total. As colheitas do trigo, a cevada pereceram, as vinhas, elas foram completamente arrasadas e secaram as figueiras. As romeiras, as palmeiras e as macieiras estavam murchas. Todas as árvores do campo se secaram. Todo o trabalho despedido na preparação da terra, na semeadura e no cultivo dos frutos foi desperdiçado. Os agricultores semearam e plantaram, mas não colheram. Eles trabalharam, mas não desfrutaram do fruto do seu labor, isto é, do fruto do seu suor. Por quê? Porque estavam em desobediência à palavra de Deus. Aqui mesmo no nosso Ceará, nós somos um estado, queridos irmãos, que sofremos muito por causa da questão da seca. Graças a Deus que nesses últimos dias tem chovido, mas por que sofremos por causa da seca? Por que os sertões são secos? Porque as pessoas, ao invés de clamarem a Deus, ao invés de clamarem ao Deus de Israel, ao invés de clamarem ao Criador, eles vão clamar a José, vão clamar a Maria. Clamando ao Deus errado, eles devem clamar ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Porque a Bíblia diz que Deus não dá da sua glória para ninguém. Segunda verdade, queridos irmãos, é que a alegria lhes foi tirada do coração. Versículo 12, a parte B do versículo: e já não há alegria entre os filhos dos homens.
Deus tirou, Deus extraiu essa alegria do coração das pessoas, porque as pessoas andavam em pecado. A palavra de Deus, ela vai dizer, queridos irmãos, que Deus ele tem uma contenda com o povo da terra, porque o povo esqueceram de olhar para Ele. A morte das lavouras, a ausência de frutos, o colapso da economia, a paralisação dos rituais no templo, produziram no povo uma profunda tristeza. A alegria ela foi embora da vida dos filhos dos homens. Nada produz mais tristeza no meio do povo de Deus do que o pecado. A igreja, ela enfrenta a perseguição, ela enfrenta o sofrimento com alegria, que não se pode expressar com palavras. Isso quando caminha em santidade com o seu Deus, seu Criador. Quando o povo de Deus se rende ao pecado, a tristeza é a sua porção diária. O aparente prazer do pecado tem gosto de enxofre. Tem gente pecando e achando graça. O pecado tem que ser chorado, amados irmãos. Tiago, no capítulo 4, versículo 9, Tiago diz: afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Querido, se tristeza pelo seu pecado, se entristeça pelo seu pecado, chore aos pés do Senhor. Segundo o livro de Crônica, capítulo 7, versículo 14, o que Deus exige de nós? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Escute que o texto está dizendo, não é o povo do mundo, mas Deus diz, se o meu povo, é o povo dele que está em pecado, irmão Alisson, é o povo de Deus que vive na miséria do pecado, conhecendo a Deus, mas não para de pecar. A Bíblia diz que o pecado está na nossa mente, tenazmente nos assedia diariamente, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Mas também o apóstolo João diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Deus, Ele é tão misericordioso que usa o profeta para conclamar a restauração de seu povo. E agora, amados, o que fazer para recebermos de volta a alegria da salvação que se foi? Há tantas pessoas dentro das nossas igrejas vivendo, queridos irmãos, ou melhor, vegetando de tristeza, de amargura. Isso por causa de quê? Do pecado. Porque ainda não se conscientizaram ainda de seus erros, de seus pecados, não se chegaram diante de Deus para se humilhar e pedir que Deus os abençoe, que restitua a alegria da salvação. Joel, ele dirige-se agora aos sacerdotes, ministros do Senhor, os líderes, repito, os líderes espirituais da nação. Eles deveriam reagir diante da situação. Não podiam e não podemos perder a esperança. Não podiam e não podemos nos entregar à indiferença. Pelo contrário, deveriam, porque estou falando da época de Joel, estou falando para o tempo de hoje. Deveriam e devemos lamentar e chamar o povo ao arrependimento sincero, profundo e urgente. É isso que eu tenho feito na vida de vocês esses anos todos. E mais nesses últimos dias, porque Jesus está cada vez mais próximo. Eu tenho feito apelo a vocês, eu tenho chamado vocês ao arrependimento. Em todos os cultos nós precisamos nos arrepender.
Como eu falei no domingo passado, se nós não chegarmos na presença de Deus com o coração arrependido, nós vamos sair sem receber nada de Deus. Mateus capítulo 3, versículo 8 ao versículo 9, João Batista diz que nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento. É isso que Deus quer de nós. Deus quer uma renovação em nossas vidas. Joel lhe destaca 3 coisas que os sacerdotes deveriam fazer. Em primeiro lugar, eles deveriam chorar pelos pecados da nação. Nós devemos chorar pelos nossos pecados. Nós devemos chorar pelo pecado dos outros. Quem está estudando Daniel aqui comigo na quinta-feira sabe que Daniel não precisava, mas Daniel chorava o pecado da humanidade. Daniel chorava o pecado. Daniel passou 21 dias chorando em jejum, clamando a Deus pelo seu povo. Meu povo pecou, nós pecamos, nós estamos vermelhos, o nosso é o corar de vergonha porque nós pecamos diante do Senhor. Ainda existe algo muito grande em nossos corações. Ainda existe um Deus ainda em nossos corações que não é Jesus. E esse Deus em nossos corações, ele ainda está entronado, cheio de orgulhos dentro de nós ainda. E esse orgulho, ele precisa ser quebrado. Precisamos nos humilhar na presença de Deus para poder sentirmos a presença do Senhor. Nós precisamos chorar, precisamos trocar nossas vestimentas pelas vestimentas do Senhor. Como eu disse, em primeiro lugar, Joel ele deveria... em primeiro lugar, os sacerdotes deveriam chorar pelos pecados da humanidade. Acompanhe comigo o versículo 13, por favor. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ou seja, faça como lobo, grite, ministros do altar, vinde, ministros de Deus, passai a noite vestido de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Queridos, o imperativo aqui, a ordem, a liderança espiritual, ela precisava ter o coração quebrantado e os olhos molhados de lágrimas, por causa do pecado, por causa da arrogância, por causa do nosso ego, que ainda está muito lá em cima. Pergunta: como eles deveriam chorar? De que maneira eles deveriam chorar? Hoje, nós estamos tão acomodados a si, a nós mesmos, ao nosso conforto, à nossa vida, olhamos somente ao nosso umbigo, que mesmo nós só choramos quando Deus ele traz uma dor sobre nós, ou quando traz uma perda, quando vem uma calamidade em nossas vidas. Se não for por isso, nós não choramos. Mas na realidade, aqui o texto, ele está pedindo que nós possamos chorar. Então, como eles deveriam chorar? Primeiro, eles deveriam chorar com humilhação. Eles deveriam se vestir de pano de saco, que é símbolo da mais profunda humilhação. Isso porque o pecado é a maior de todas as tragédias. O pecado é pior que pobreza, do que a fome, do que a doença, do que a própria morte. Esses males da natureza, por mais dramáticos, não podem nos afastar da presença de Deus, mas o pecado sim, o pecado pode nos afastar da presença de Deus, e se nós não tivermos o cuidado, ele nos afasta para sempre. Isaías capítulo 59, versículo 1, Isaías diz: o que afasta vocês de mim são as transgressões de vocês, são os pecados de vocês. Número 2, deveriam chorar com constância. Os sacerdotes deveriam passar a noite toda lamentando
uivando, chorando em estado de profunda humilhação diante de Deus. O choro do arrependimento não pode ser cênico e teatral, mas sincero, profundo e constante. E, queridos, os sacerdotes, os ministros, são aqueles primeiros. Nós começamos o nosso sacerdócio, a nossa ministração, ela começa na nossa casa, na nossa família. O primeiro rebanho que Deus nos dá, amados, é a nossa família, é a nossa esposa, são os nossos filhos. E nós ensinamos eles o nosso caráter, nós passamos para eles o caráter que Deus nos deu. E de repente nossos filhos, eles nos decepcionam. Não é assim? Nós como Deus ele nos deu o melhor que Ele tinha para nós, nos deu o seu caráter, nos deu a sua imagem, nos deu a imagem e semelhança dEle para nós, e nós, por causa de nosso pecado, nós deixamos o coração de Deus triste. Terceira coisa, queridos irmãos, os ministros de Deus, os sacerdotes, eles deveriam chorar com consciência, eles deveriam saber a razão de estarem chorando. O templo era o centro da vida da nação, o culto a Deus era a razão principal da vida do povo, da sua aliança. A ausência das ofertas do culto era o motivo principal pelo que precisavam chorar. A igreja, ela deve chorar ao ver as pessoas indiferentes às coisas de Deus. A coisa mais triste, mais que me abate no meu ministério, que diz, a coisa mais triste é saber que todos os meus filhos conhecem ao Senhor e estão afastados do Senhor. E toda noite eu faço uma lamentação por causa deles. Eu quero ver meus filhos restaurados, eu quero ver meus filhos na casa do Senhor. E quem vive da presença de Deus, vive em constante pecado. Devemos chorar por isso. A palavra de Deus diz que nós devemos chorar por isso. Abra sua Bíblia no livro de Lamentações, por favor. Capítulo 2. Versículo 19, diz o texto. Lamentações, capítulo 2, versículo 19. A ordem do Senhor para nós é: levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias, derrama como a água o coração perante o Senhor, levanta a Ele as mãos pela vida de quem? Dos teus filhinhos que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Um grande exemplo, queridos irmãos, que nós vemos de lamentação, de choro, de oferta, foi o grande homem de Deus chamado Jó. A Bíblia diz que Jó, todas as manhãs, Jó era um homem rico, Jó era um homem abastado de riqueza, mas Jó também tinha filhos crentes, e a Bíblia diz que Jó, todas as tardinhas, todas as madrugadas, Jó fazia oferta ao Senhor por causa de seus 10 filhos. E Jó dizia: eu faço isso porque talvez meus filhos tenham pecado em seus corações. Às vezes nós deixamos nossos filhos muito soltos, muito liberais. O filho tem que estar debaixo da proteção do pai. E é nossa obrigação, como sacerdote, começar isso dentro da nossa casa. Louvado seja Deus. Queridos, nós encontramos, queridos irmãos, como nós acabamos de ver aqui, a ausência das ofertas do culto, e nós vemos que isso aqui era o motivo principal pelo que eles precisavam chorar. A igreja, ela deve chorar ao ver as pessoas indiferentes, como eu já falei, as coisas de Deus. Os próprios irmãos estão indiferentes, já não choram mais,
já não lamentam mais o próprio pecado, os corações estão envelopados pela frieza espiritual, pelas consequências das coisas ruins que vêm sobre nós. E em segundo lugar, amados, eles deveriam convocar um jejum, isto é, um santo jejum nacional. Aleluia. Está no versículo de número 14. Está aberto aí? Diz o profeta Joel: promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor, o vosso Deus, e clamai ao Senhor. A ordem, queridos, é nós sairmos convidando as pessoas. A ordem é nós chamarmos as pessoas para a casa do Senhor, porque as pessoas estão morrendo à falta de Deus, porque não buscam a Deus. O jejum, queridos irmãos, ele é um exercício espiritual da mais alta importância. Quem jejuma tem urgência. Quem jejuma tem pressa para buscar o Senhor. Quem jejuma tem fome de Deus. Moisés e Jesus jejuaram 40 dias. O apóstolo Paulo jejuava diariamente, regularmente. Como eu já falei, o profeta Daniel jejuou 21 dias, pedindo apenas a revelação da sua palavra. Louvado seja Deus. Hoje, parece que a igreja já está convencida, ou já se convenceu, de que a atualidade de jejum não é para os nossos dias. E com muita tristeza em meu coração, outro dia eu ouvi um pastor, que eu muito respeito, que eu amo muito, eu ouvi um pastor dizer que o jejum é apenas para aqueles dias quando a gente perde um ente querido, que a gente sofre, que a gente chora. Isso me deixou muito triste. Só precisamos, queridos, nos dispor de 3 coisas para estarmos em felicidade com o nosso Deus. 3 coisas. Primeira, nós precisamos da palavra de Deus, porque da palavra de Deus é que é gerada em nós tanto a salvação como a fé. Pois pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação de Cristo. A fé só vai ser gerada em seu coração, a salvação só vai ser gerada em seu coração se você parar para ouvir a palavra de Deus. Segunda coisa, a oração. Porque a oração, ela traz para nós o quê? Comunhão. A oração, ela traz para nós uma unção. A oração para nós, ela traz a coinonia de Deus. E o Senhor diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E a terceira coisa é o jejum. E o jejum, queridos irmãos, ele é o quebrantamento da nossa carne, do nosso eu. Quanto tempo faz que você jejuma? Qual foi o dia que você lembra que você jejuou? Dionísio Peipe, ele diz corretamente que quem jejuma afirma tacitamente que a resposta divina à oração é mais importante que o sustento do corpo. Ou seja, é a subordinação do físico, da carne, da natureza ao espiritual, que caracteriza todos os gigantes da fé. Será, queridos, que vai ser preciso sermos acometidos de uma calamidade da proporção como a do tempo de Joel, para nos convencermos a orar, a jejuar e a buscar a face de Deus? Deus diz assim, olha: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E ele diz mais: e eu serei achado de vós, diz o Senhor. A cada dia que se passa
se aproxima o grande dia do Senhor, o grande dia do arrebatamento. A Bíblia diz que vai ser como num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos. Ao soar a última trombeta, a trombeta de Deus tocará, e os que estiverem mortos ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Isso é promessa que se cumprirá em nossa vida. Isso é promessa que vai se cumprir. Você está esperando essa promessa? Jesus prometeu isso, ou melhor, através dos anjos, Jesus prometeu isso. Atos capítulo 1, versículo de número 11, quando Jesus, depois de ter ressuscitado, que passou mais de 40 dias com os discípulos, que foi até o Monte das Oliveiras, e à medida que Jesus subia, Jesus ia sendo assunto ao céu, e ali estavam os discípulos olhando para Jesus, e dois homens atrás deles, e aqueles homens todos de branco perguntaram aos discípulos: o que é que vocês estão olhando aí para cima? Porque este mesmo Jesus que vocês estão vindo, um dia ele também voltará. Jesus disse: eu vou preparar lugar, e quando eu for, eu voltarei e vos levarei para onde eu estiver. O grande dia do Senhor está próximo, amados. O imperativo é para todos os anciãos, os sacerdotes, os ministros da casa de Deus, e todos os líderes devem ser os primeiros a buscarem a face do Senhor. Louvado seja Deus. Ninguém deve ficar fora dessa busca, ou ninguém deve ficar fora desse momento de busca ao Senhor. Todos devem buscar a casa do Senhor, todos devem buscar as misericórdias do Senhor. O momento é de calamidade nacional, e não basta um acerto individual, queridos. A volta para o Senhor precisa ser agora. O dia da salvação é hoje. O dia do arrependimento é hoje. Queridos, o momento é para uma grande reunião, para confessar seus pecados diante do Senhor. É trazer à consciência seus erros antes da grande catástrofe. É o chamado divino ao arrependimento. Portanto, igreja do Senhor, prepara-te para encontrares com o teu Deus, Amós 4,12. E em terceiro e último lugar, queridos irmãos, todos devem levantar um clamor coletivo a Deus. E às vezes eu fico observando, às vezes não sempre, quando nós estamos no momento de adoração através do louvor, eu fico observando que muitos não sentem a presença de Deus. Eu fico observando que muitos não louvam o nome do Senhor. Eu fico observando que muitos estão, Gleide, levanta as mãos, fecha os olhos, sentem a presença de Deus, mas muitos não fazem isso. Então nós devemos levantar um clamor. Levanta as tuas mãos, canta, porque hoje o teu milagre vai chegar. Versículo 14, a parte B do versículo, eu já estou quase encerrando, diz o texto: congregai os anciãos, todos os moradores da terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor, e clamai ao Senhor. Jeremias 33:3, Jeremias diz, Deus dizendo para Jeremias: Jeremias, clama a mim, e respondeste-ei, e anunciaste-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Louvado seja Deus. Os sacerdotes, queridos irmãos, eles deveriam convocar uma grande reunião de oração, uma reunião de arrependimento, de clamor, de busca. É momento que o povo precisa sair de suas casas e caminhar em direção à casa de Deus. Porque há tempo para o culto individual, porém agora, queridos irmãos, que nós estamos bem próximo da vinda de Jesus, é momento de nós proclamarmos, queridos, um grande culto ao Senhor. Devemos buscar a presença de Deus, clamar ao Senhor, um tempo para um grande culto, um grande onde nós possamos nos arrepender diante de Deus. Não é um culto de celebração, mas é um culto, queridos irmãos, de choro, de clamor, de arrependimento.
eu concluo essa mensagem dizendo o seguinte, até quando você vai adiar o seu arrependimento para receber o perdão de Deus? Até quando vai ocultar o seu pecado? Até quando? Richard Baxter diz que quanto mais você adia o seu arrependimento, mais seu pecado ganha força. Porque se você não consegue dobrar um galho enquanto está verde, como poderá dobrá-lo quando for uma árvore? Dr. Rodrigo, ele disse uma coisa interessante, naquele programa Veja Só, ele contou uma parábola muito interessante, e essa parábola ela me marcou muito, porque ele falou o seguinte, nesta parábola, e eu encerro aqui, ele disse que havia em um certo lugar, na época de Faroeste, um cidadão que havia cometido um crime, e esse crime que ele cometeu, ele foi levado à pena de morte através do enforcamento. E algumas pessoas não queriam que aquele homem fosse enforcado e mandaram uma carta ao governador pedindo ao seu perdão, pedindo que aquele homem não fosse morto. E aquilo, o governador, ele ficou muito interessado naquela causa e ele disse, eu mesmo vou saber, eu vou colocar aqui dentro da Bíblia. Ele pegou uma Bíblia, colocou dentro da Bíblia a carta de perdão daquele homem. Colocou dentro da Bíblia o governador e foi até a cela onde aquele homem estava. E naquele momento que ele chegou vestido de pastor e queria dar uma palavra àquele jovem rejeitou. Aquele jovem cuspiu no pastor, aquele jovem jogava as coisas no pastor e dizia, calma meu jovem, eu tenho algo muito precioso aqui dentro para você, dentro dessa palavra para você. E ele disse, eu não quero saber disso. E assim o governador foi embora. E naquele momento o carcereiro chegou e disse, rapaz, mas tu é muito burro. Esse cidadão que estava aqui não era pastor, era o governador que trazia dentro da Bíblia a tua carta de remissão. No outro dia ele foi ser executado. E no outro dia deram-lhe a ele um momento de uma palavra. Quais seriam as suas últimas palavras? E ele disse o seguinte, a minha palavra é direcionada exatamente aos jovens. Ele disse que hoje eu vou morrer hoje, que eu vou morrer agora nesse exato momento, mas eu não vou morrer por causa do meu pecado, nem por causa do meu crime. Eu vou morrer porque eu rejeitei o perdão de Deus. Você entende isso? Muitos estão morrendo, indo para o inferno, porque rejeitam o perdão de Deus. Vou morrer, não por causa do meu pecado, porque todo pecado Deus perdoa, mas ele vai morrer porque ele rejeitou o perdão que Deus havia lhe dado. Que Deus abençoe essa palavra em seu coração, em nome de Jesus. Vamos louvar o nome do Senhor. E à medida que nós estivermos louvando o nome do Senhor, eu quero pedir a você, que você se chegue à presença de Deus, confesse seus pecados ao Senhor. Ninguém precisa saber quais são eles, mas você precisa chegar diante do Senhor. Você precisa estar na presença de Deus para receber o perdão do Senhor em nome de Jesus.